Maravilha. Nota 10 para os palestrantes, hein? Vinícius e o meu xará Celso, espetacular. Agora a gente tem um time de discutidores aqui. Eu estou vendo já o Jefferson e a Andréia aqui na tela. Bem-vindos. Andréia, eu já vou começar de cara com você. Tá? Na minha tela o Vinícius está do teu lado aqui, mas se precisar ter embate, você manda bala. Tá? Você viu que na apresentação dele, ele falou de mais LASIK do que PRK. Aqui na minha clínica é a mesma coisa. Eu vou te perguntar. Eu já ouvi muitas opiniões contrárias, favorecendo o PRK no pós-operatório de uma FACO, porque o PRK teria a capacidade de induzir menos olho seco. O que tem de verdade nisso, de papo? E como é que é o teu dia a dia, especificamente a tua rotina? Um paciente pseudofásico vamos pegar um paciente na média, entre os meus pacientes de 50 anos, os pacientes do Celso de 80 anos, pegar um paciente de 65, você faria a abordagem mais para PRK ou mais para LASIK, Andréia? Gente, é um grande prazer estar aqui com vocês nessa reunião de excelência, né? É uma honra para mim. Bom, então vamos começar. Eu concordo com vocês, eu também sou a favor mais do LASIK, tá bom? A previsibilidade do LASIK, a recuperação muito mais rápida, principalmente para o paciente que está insatisfeito, eu acho que é mais importante. Se o paciente tiver um olho seco importante, tanto a cirurgia de PRK quanto o LASIK vão ser desconfortáveis para o paciente, né? Então, a gente tem que analisar muito em relação a essa abordagem, embora a cirurgia refrativa seja a melhor indicação também, ao meu ver, para esses casos de pacientes insatisfeitos. Então, o tratamento da superfície ocular é importante. Eu acho que eu só contraindicaria um LASIK se tivesse um teste de Schirmer muito baixo, com o paciente com sinais de sofrimento de superfície ocular, corando com fluoresceína. Interessante assim que uma das coisas que eu tenho observado muito no consultório, e foi um dos sinais que, na época que eu estava fazendo a revisão para fazer o meu site, é aquele sinal que é patognomônico do olho seco, que é a conjuntiva ocálase, né? Então, você olha na lateral do paciente, aquelas preguinhas ali da conjuntiva são patognomônicas de olho seco com sofrimento de superfície ocular. Então, eu sempre olho muito para esses casos e nessas situações que a gente precise mesmo fazer alguma abordagem, aí seriam as contraindicações de cirurgia de superfície e cirurgia refrativa. Eu partiria para a parte intraocular, porque a gente sabe que o olho seco aí poderia piorar bastante. E o olho seco é sempre uma questão que a gente não sabe como é que vai ser no pós-operatório, né? Nós encontramos várias situações. Pacientes em que têm alterações de superfície ocular extremamente graves e que não sentem absolutamente nada. E já outros pacientes em que nós examinamos, não tem nada no exame da biomicroscopia e o paciente tem uma neuropatia que incomoda bastante, né? Que muitas vezes até precisa de tratamento da dor para conseguir controlar essa parte neuropática. Em relação ao PRK, eu não faço o PRK em pacientes com hipermetropia. Os resultados não são satisfatórios, então LASIK termina sendo a opção principal. E o que eu gostaria de pontuar aí também é que exatamente o que Takano falou, né? Takashi falou. A gente tem que ter todo um cuidado pré-operatório para que nós não tenhamos pacientes insatisfeitos com as lentes multifocais. Então, tudo isso que já foi comentado, avaliação da superfície ocular, a validação dos exames, eu acho que esse deve ser um dos pontos mais importantes. Naquele paciente em que nós já identificamos que ele não tem nenhuma contraindicação do ponto de vista oftalmológico da mácula para implante de uma lente multifocal, eu sempre analiso a ceratometria e o eixo. Eu tenho que ter 2 exames diferentes, dando medidas muito parecidas, para que eu tenha uma validação boa. E hoje, com os cálculos mais avançados das fórmulas do Barrett, a gente consegue resultados muito bons. Então, eu acho que é mais importante ter aquele cuidado no pré-operatório. Se o meu paciente precisar vir para repetir os exames, eu prefiro que ele venha, que ele repita e que eu tenha medidas bem validadas
e que isso me dá uma segurança para o cálculo da lente, do que no pós-operatório a gente se deparar com algum erro refrativo e tenhamos que correr atrás em relação a isso. Obrigado, André. Nota 10. Jefferson, posso te colocar numa sinuca aqui? Pode. Vamos lá. Então, o paciente chega, o paciente tem mais 2, ok, para longe, tem aquela adição para perto, também tem 65 anos de idade, que nem o paciente da Andréia. Você fez a primeira cirurgia, você escolheu uma lente multifocal depois de conversar com o paciente, e ele no seu consultório está com 20/20 J1, mas ele fala assim, doutor, eu queria atrasar um pouco o outro olho, eu queria atrasar a cirurgia que o senhor marcou para a semana que vem, porque eu não estou sentindo, não está muito bom, eu estou enxergando, mas não está muito legal. Como é que no seu dia a dia do seu consultório você coordena esse paciente? Porque tem várias coisas aqui, né? Por exemplo, fazer IAG precocemente com 1 mês, sei lá, torna a remoção de uma cirurgia, o explante, mais complicado. E, ao mesmo tempo, como é que é o rendimento da visão desse paciente que só operou um olho, não operou o segundo olho ainda? Então, como é que você faz no seu dia a dia essa mágica aí? Conta pra gente. Boa tarde a todos, prazer estar aqui. Na verdade, eu converso muito com o paciente no pré-operatório, né? E eu não gosto de esperar. Eu já falei no começo que lente diffrativa ou a trifocal que a gente usa, o ideal é binocularidade. Você tem que ter visão binocular. Tá? Ele vai se sentir melhor, vai se sentir mais seguro ao longo do tempo também. Olha, eu vou dizer, aqui eu me incluo na grande maioria que está assistindo a gente aqui, tá? Eu estou começando a colocar lentes premium. Eu entrei agora no corpo clínico do Sadala, eu tive aqui os professores, o Ramon, o Vini e o Dr. Emir, que são os mestres que me ensinaram muita coisa. E uma parte fundamental que eu sempre valorizei bastante, isso foi falado bastante aqui também, a orientação pré-operatória. A orientação pré-operatória, especialmente do paciente em lente premium. Não só a orientação, mas essa avaliação bem minuciosa e pormenorizada dos exames e das necessidades do paciente. Eu vejo que, às vezes, algumas ponderações que eu tenho, talvez não sejam mais dúvida para a grande maioria de vocês que operam muita catarata e já colocam muitas dessas lentes. Mas algumas questões são primordiais. Essa é uma delas. Operar o mais breve possível. O paciente vai ficar insatisfeito. Tanto que lente em olho, existe uma discussão e uma tendência em não colocar em monocular uma lente trifocal, por exemplo, ou uma lente multifocal qualquer. O paciente vai ter um pouco de perda de contraste, mesmo sendo um paciente hipermétrico. Tem exceções para essa regra, hein, Jefferson? Existe, por isso que eu falei. Não, eu estou falando que tem exceções porque é exatamente o meu caso, mas diga lá. Existe muita discussão. Então, eu costumo dizer, depois de uma semana, já vamos colocar no outro olho. Ou até antes, tá? Esses pacientes que vêm de fora aqui, a gente já opera 3, 4 dias depois da cirurgia. Perfeito. Eu acho a melhor estratégia mesmo, o quanto... Se você percebe que a cirurgia está segura, que você acertou a parte biométrica, o Mário Carvalho de Uberlândia opera um olho numa quarta e o outro olho na quinta. Ele não opera os dois no mesmo dia, mas ele dá 1 dia de distância. Porque o argumento é exatamente esse. Eu, quando eu marco, rotineiramente eu faço com 1 semana, ok, Jefferson? Quando eu marco a cirurgia, quando eu explico para o paciente, ele escolhe multifocal, eu falo assim para ele, você vai achar interessante no primeiro olho, mas você vai gostar de verdade 2, 3 dias depois do segundo olho. Eu tento tirar um pouco essa cobrança que pode impedir que os seus planos sigam, né, do jeito que você pretende, né? Porque o paciente ele vem com expectativa muito alta. O paciente, as lentes, a gente sabe, são lentes com custo alto ainda, né, para a grande maioria das pessoas, mas tem muita gente que quer implantar, mesmo, né, se esforçando ao máximo para colocar. Então, a gente tem que minimizar ao máximo essas possibilidades de insatisfação, ainda mais as precoces, porque aí Perfeito. a psicológica do paciente pode influenciar até no segundo implante, né? Perfeito. Jaime, posso te incomodar um pouquinho aí?
Vamos lá, então. Paciente pseudofásico, eu sei que você tem uma experiência bacana com isso. Como é que você aborda o trans-PRK? Como é que você faz isso aqui? Conta para a gente essa experiência que você tem específica no paciente pseudofásico, que é o nosso bloco de complicação aqui. Então, Celso, eu vi vocês falando muito realmente do LASIK. Eu acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente fica à vontade, né? E o laser que a gente tinha, que antes era um outro laser, a gente botou o da Schwinn e começamos a usar o Trans-PRK aos pouquinhos. E no início eu fazia 80% LASIK, 20% Trans-PRK. Fui vendo o resultado do Trans-PRK extremamente satisfatório, comparado ao PRK tradicional, um menor tempo de desconforto, bem menor tempo de desconforto. E nos pacientes que operaram de catarata, geralmente com mais idade, quase eu não tenho queixa nenhuma de dor no pós-operatório do Trans-PRK. Então, até associado ao custo também do LASIK, se for fazer, né? E porque de rotina aqui eu tenho feito Trans-PRK para refrativa, então a gente aqui para os colegas e nós sempre faz o Trans-PRK para correção dessa metropia. E junto com isso daí, Celso, que o Vinícius até falou que eu achei interessante, é que tem paciente que no pós-operatório está com a lente bonita, tudo ótimo, em um grau tão pequeno e está com queixa. Então já teve situação de eu não acreditar, eu falar, não pode ser que esse grau esteja dando essa queixa toda nessa paciente. Ou ela precisa de um psiquiatra, ou aí mandei para um colega aqui no Rio, Israel, que é o Jair Rosenberg, examinou e falou, Jaime, não tem nada, a não ser esse meio grau que ela tem. E fizemos um PRK para corrigir esse meio grau e por incrível que pareça, ela, nossa, agora está tudo ótimo. Então, acho que para quem era meio grau desculpa, era meio grau de miopia ou de astigmatismo? Celso, era meio grau de... Eu não lembro, que já tem mais de 5, 6 anos isso, tá? Mas não passava de meio grau, se eu não me engano, ou astigmatismo ou miopia, não era hipermetropia, porque, de fato, para hipermetropia, o PRK, o Trans-PRK, não é a melhor solução, né? Mas eu acho que para quem está começando é importante ter em mente que essas lentes multifocais, seja ela qual for, às vezes um grau pequeno, que numa lente monofocal você jamais vai ter uma queixa do paciente, num paciente com uma lente multifocal, isso pode sim gerar queixa e deixar ele desconfortável, né? Ah, sem dúvida. E não é estranho, né? Não é uma coisa rara, Jaime, da gente pegar um paciente com menos meio ou menos 0,75, que está com 20/30 e com muita queixa de halo e glare, né? Esse paciente que ficou minimamente miopizado, se ele é um paciente que dirige à noite, que tem mais atividades, ele tem potencial de queixa, né? E a gente às vezes ignora isso e o paciente fica insatisfeito, porque a gente considera o grau como sendo baixo, né? Então, a maioria desses pacientes, eles têm que, na minha opinião, eles têm que ser tratados. Claro, se ele tem um olho plano e o outro menos meio e o paciente é um pouco menos exigente, beleza, mas se ele está comparando os olhos, ele está se manifestando, não tem muito para onde fugir. Eu sou um grande usuário de Sulcoflex, de adicionar um elemento aí, mas quando a superfície ajuda, é bem interessante. Acabou que a gente não comentou. Acho que eu vou pedir para o Bruno, tá só esperando para fazer o encerramento, né, Bruno? A gente não comentou, vocês têm algum hábito de fazer a captura ótica reversa? Que acho que o Celso ou o Vinícius, não lembro, alguém citou isso, acho que foi o meu xará Celso. Se você tem um paciente altamente hipermétrico, que você implantou uma lente de mais 28, mais 30, e o paciente ficou com mais 1 no pós-operatório, se você captura numa cirurgia muito rápida, muito simples, onde você pode manter a tonicidade, por exemplo, você captura apenas a zona óptica para frente da cápsula rex, você consegue corrigir mais 0,75 num paciente desse, né? Então, esse é um truque que a gente tem que ter em mente, sem mexer na superfície, então é um truque a mais, né? Mas Celso, excelente. Diga. Aproveitar que você falou da Sulcoflex, você tem experiência no paciente pseudofásico com uma lente monofocal, fazer um implante da Sulcoflex, no caso multifocal? Tenho uma experiência grande e tem uma boa novidade aí, que está chegando a Sulcoflex trifocal, né? Que tem a mesma ótica da Rainer trifocal, que é uma excelente lente. Até não está ainda, não tem Anvisa, tá? Mas a lente é espetacular. Eu
consegui trazendo da Europa. Eu tenho alguns implantes de Reiner trifocal Sulcoflex e é uma ótica espetacular, tá? A Sulcoflex atualmente que existe, que é a multifocal, onde a gente fazia uma quantidade razoável de duets para quando o paciente tinha problema de mácula, por exemplo, você botava uma monofocal e uma Sulcoflex refrativa por cima, né? Quando surgiram essas lentes EDOF, como a Symphony, por exemplo, e agora está surgindo a Vivit, etc., esses implantes, esses duets primários de Sulcoflex multifocal, eles caíram muito, sabe? Mas agora com essa Sulcoflex trifocal, eu acho que eles voltam a subir. É uma lente que promete demais, demais mesmo. Legal. Mais alguém aí, pessoal? Acho que a gente está no nosso horário, né? Diga, Bruno. Aqui só nessa última, não, que é muito interessante essa questão da insatisfação com a multifocal, que muitas vezes é alguma metropia residual, algumas vezes também é por aberração ótica da córnea, né? Aberração, enfim, de alta ordem. E tem uma coisa muito simples que às vezes a gente esquece, que está na nossa mão fácil, que a gente tira essa dúvida, que é a lente de contato. Você pega uma lente de contato, você tem uma lente de contato de teste no consultório descartável, a lente de contato você vai corrigir ao mesmo tempo essa metropia residual, se não for muito cilindro, né? E ao mesmo tempo você vai corrigir também essa aberração corneana. Então, você botou a lente de contato, o paciente ficou feliz, o problema é na córnea e na refração, você faz cirurgia e corrige ali. Se mesmo com essa correção o paciente ficou plano, o paciente está insatisfeito com a ala, aí realmente aqui é o caso talvez seja de tirar. Tem que tomar cuidado para os seus pacientes de 78 anos não pedirem lente de contato para você depois, né? Doutor, adapta essa lente aí em mim. Maravilha. Vinícius, você quer colaborar mais alguma coisa aí para essa discussão? Não, gostaria de comentar rapidamente. Bom, primeiro, obrigado, Celso. Obrigado, Bruno. Obrigado a todo mundo da Opti que tá participando do projeto. Algumas coisas importantes ali. Em relação à questão de correção de astigmatismo ou de erro refracional pós-multifocal, a gente quase sempre vai para a LASIK, sempre que dá, porque a gente seleciona bem os pacientes no pré-operatório, né? O paciente que tem um pouco de olho seco, eu trato ele primeiro e depois se eu vejo que a superfície ainda é resistente ao tratamento convencional, eu não ponho multifocal não, porque eu sempre penso, o que eu vou fazer com esse paciente se ele ficar com grau? Tá? Então é sempre um desafio depois. Então o olho seco se for muito leve, ok, se não, não faço multifocal, eu não quero me incomodar. Então por isso que normalmente a gente já tem isso previsto para fazer o LASIK e a nossa experiência é muito boa. Concordo com o Jaime, acho que o PRK não está errado de forma alguma. Não faz diferença no olho seco, inclusive nossa experiência, né, é uma experiência bem grande com refrativa. A gente vê menos olho seco em LASIK do que em PRK, sintomático, sintoma mesmo. E tem alguns papers corroborando isso. Então, eu acho que a questão de sintoma não justifica selecionar uma ou outra, aí vai dar preferência do cirurgião. Só que o LASIK, no dia seguinte, o paciente já está bem, né? Então, ele já está esperando, às vezes, algumas semanas ou alguns poucos meses para ficar bem de visão. E se ele faz o PRK, ele vai demorar mais aí 2, 3 meses para ficar bom, às vezes, de verdade. Então, é por isso que eu prefiro fazer o LASIK nesses casos. Em relação à diferença entre os olhos, eu já faço, olha, eu vou dizer uns 10 anos, um olho num dia, outro no outro, tá? Então, eu opero um segunda, um terça. Quanto mais tempo a gente dá de um olho para o outro, eu não estou dizendo que isso é certo ou errado, é questão também de preferência de cada um. Mas o que a gente percebe é que quanto mais tempo você dá de um olho para o outro, mais o paciente vai se queixar, porque ele começa a comparar, especialmente os pacientes que a gente opera hoje, muitos são refrativos, não são pacientes de catarata. Aí ele pega um cristalino que tem um foco único, às vezes, né, o paciente tem até pouco grau e começa a comparar um olho com o outro e fala, doutor, essa lente não é boa, não. Aí eu falo para o paciente que nem você chegar numa loja de sapato e comprar um salto alto de um pé só. Você não vai gostar. Você tem que fazer o outro olho, né? E eu também ponho multifocal em olho único. Eu sou a favor, desde que bem conversado, né? Se o perfil do paciente ajudar, eu coloco sim. Tá? Mas eu acho assim, excelente a sessão. Obrigado, parabéns a todos aí. Nota 10. Eu boto em olho único de maneira como exceção, não como a regra, mas tem quando o paciente bem selecionado, concordo plenamente com você. Parabéns, viu, Vinícius, o Celso, que não conseguiu estar aqui com a gente na discussão por problemas técnicos, o Jefferson, Jaime, a Andréia, Bruno, tá com você. Parabéns, hein, meu? Que evento, hein?